Viravolta no Vasco, Pedrinho e Leila Pereira se unem e detonam presidente do Flamengo e John Textor, dono da SAF do Botafogo. Quero falar também sobre o zagueiro equatoriano Robert Arboleda, jogador que o Vasco demonstrou interesse na última janela, tem futuro decidido. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com o seu like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que já movimentam o dia do legítimo clube do povo. Hoje é dia do Vasco, hoje é dia de estreia na Copa Sul-Americana. O técnico Renato Portaluppi não viajou nem a equipe principal, um time alternativo, pelo menos com 11 jogadores da base, 11 crias da Colina, jogadores sub-20 e com alguns jogadores considerados reserva. Mesmo assim, olhando a provável escalação, o Vasco tem total condição de estrear na Copa Sul-Americana com saldo positivo. Falar sobre o provável time comandado pelo Marcelo Salles, o Fera, Daniel Fusato, Puma Rodrigues na lateral direita, Cuesta e Lucas Freitas fazendo a dupla de zaga, Avelar na lateral esquerda, Hugo Moura, JP e Matheus França, e o ataque Adson, Nuno e Spinelli, Cláudio Spinelli, o argentino, sendo o homem referência dentro da área. Quero saber a sua expectativa dentro dessa provável escalação. O Vasco que se preparou no CT Amarídia, no CT do Boca Júnior, e hoje, às 7 horas da noite, horário de Brasília, encara o Barraca Central. Nesse momento, antes da gente trazer um detalhe e uma informação do adversário, deixa eu falar para você uma reviravolta, porque Bruno Lazzaroni, que faz parte da comissão técnica do Vasco, treinou o Vasco após a demissão do Fernando Diniz nos jogos contra o Fluminense, o jogo da volta, e também contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, decidiu não aceitar o convite para trabalhar novamente com Fernando Diniz no Corinthians. O Lazzaroni, ele é grato ao convite realizado pelo Vasco em 2025, feito pelo Pedrinho e pelo Felipe, e se mantém na comissão. Inclusive, vai estar hoje junto com o Fera, junto com o Marcelo Salles, ali à beira do gramado, como auxiliar técnico, para ajudar o Vasco, obviamente, ali nessa partida de hoje. Então, uma reviravolta. O Bruno Lazzaroni, a princípio, iria para o Corinthians trabalhar com o Diniz, não vai mais, acabou negando o convite, tá certo? Bom, adversário de hoje, Barraca Central, tem Rubem Insua, treinador, que era técnico do Barcelona de Guayaquil, no título do Vasco em 1998 da Libertadores da América. Na ocasião, o treinador fazia apenas seu primeiro trabalho profissionalmente. Então, para quem gosta de curiosidade, está aí uma. A provável escalação de Rubem Insua conta com um time, na concepção do clube argentino, força máxima, sem desfalques, sem lesão. Então, nesse momento, o goleiro Minho, Damian Martinez, Camprano, Roque, Der Martini, Insua, Miluk, Tapia, Maroni, Bruera, Camba ou Morales, né? Ainda há uma dúvida em relação ao ataque da equipe do Barraca Central. É um time que joga com 3 zagueiros e os 2 alas aparecem com frequência no sistema ofensivo. É aquele jogo básico de 3 zagueiros, né? Ele coloca essa linha de uma marcação de 5, defende com 5 jogadores, mas acaba permitindo os laterais avançar, contribuir mais com o sistema ofensivo. Bom a ver como irá se comportar o Barraca Central nessa partida. No nosso vídeo, no nosso pré-jogo, nós vamos trazer mais informações sobre o adversário. Bom, antes, deixa eu colocar aqui, ó, na aba Produtos no Shopping BTB Esportes, você pode conferir as camisas do Vasco, tá bom? Da Nike, camisa jogador número 1, número 2, em parceria com a Netshoes, chega no conforto da sua casa, produto original,
comprando qualquer produto original aqui no Shopping BTB Esporte do Vascão, você ajuda o nosso canal e também ajuda o Vasco comprando os produtos licenciados, beleza? Bom, vamos ouvir o presidente Pedrinho, que basicamente ontem, na reunião no Hotel Hilton, para se tratar da união, né, da Liga Brasileira, falou sobre o Textor e o presidente BAP. Nós vamos ouvir o que ele falou do presidente do Flamengo e também o que ele falou de John Textor. Detonou geral. A Leila Pereira chutou o balde, né? Porque ela deixou muito bem claro ali, né? Claramente que ela estava falando também do Flamengo, quando ela diz o seguinte: tem clubes que se acham o Real Madrid. Podem até ser o Real Madrid, mas o Real Madrid da Shopee. Ela falou sobre essa questão da valorização da competição, que o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil, nem das Américas. Tem muitos clubes que se acham, né, o Real Madrid, que se acham maior, ou que acaba querendo ter mais privilégios, se você me entende, em relação aos outros clubes. Enfim, a Leila Pereira detonou. E o Pedrinho também não deixou barato, tá? Eu acho que esse posicionamento da diretoria é muito importante, mostrando força fora e dentro de campo. Tem que mostrar essa força fora de campo também. E a Leila acaba sendo uma referência, porque não tem medo. Porque vai lá e defende o Palmeiras com unhas e dentes. Assim tem que ser a postura de um presidente, assim tem que ser a postura de um diretor. Colocar mesmo a cara para bater e falar o que tem que ser falado. Exigir o que tem que ser exigido. Vamos ouvir o Pedrinho nesse momento. Que não é, obviamente, organizado pelo CBF. Eu acredito que os clubes ainda não têm capacidade para os próprios gerirem uma liga, por diversos aspectos. A competição, para mim, ela é extremamente desportiva. E aí, antes de concluir o meu raciocínio, a minha solidariedade ao presidente do Botafogo. Porque uma coisa é a rivalidade do campo e outra coisa é um problema institucional. E no momento mais importante da história do Vasco, onde nós tivemos um problema gravíssimo financeiro através de uma empresa que nós tivemos sócio, eu não recebi uma ligação de nenhum clube prestando qualquer tipo de ajuda, não financeira, qualquer tipo de ajuda pelo momento que a gente enfrentava. Pelo contrário, muitos clubes, através da Liga, que a Liga fez uma nota criticando a minha ação contra o antigo sócio. E recentemente, e aí eu estou falando da pessoa, não estou falando da instituição, o presidente do Flamengo, falando do presidente, não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada, mas eu esperei isso para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com uma Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo, com isso eu pago menos. A preocupação dele não era o empréstimo. A preocupação dele, e de forma muito indireta, porque você pode ser direto no que você fala. E ele não foi direto, mas ele insinuou. Ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco o jogo para o Palmeiras de 3-0. Então ele está ali colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então eu tenho que chegar, o meu treinador, falar que eu tenho que perder o jogo, o meu treinador tem que ser filha da mãe, como eu sou, falar para os jogadores, todos os jogadores também sem caráter, para a gente perder um jogo de futebol, porque eu peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo. Então assim, como é que eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram o clube? Não posso acreditar nisso. O ponto é ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tente falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. E já não é a primeira vez. Então, ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para ele brincar com certas frases. Eu tenho muito respeito ao Botafogo, a todos os outros clubes e principalmente aos torcedores do Botafogo. São crianças, adultos, idosos. Por isso a minha solidariedade à instituição e ao João Paulo. Não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Me interessa se João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair, uma massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu coloco à disposição para contribuir com o que eu puder, o jurídico, a forma que eu puder ajudar. E o posicionamento dele é um posicionamento de bravata, de gestores que muito tempo fizeram parte do futebol, com frases que vai causar um impacto para agradar e fazer um carinho no torcedor, que não faz parte da minha gestão nem do meu caráter. Então que fique muito claro que o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama.
Ele não vai brincar mais com o nome do Vasco da Gama da forma que ele está brincando. E por isso que eu acredito numa liga organizada por um órgão que é a CBF. Ponto. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Aí o presidente Pedrinho, e olha, quem apareceu foi o Robert Arboleda, jogador que nesse momento não gostou nada quando teve o seu nome interessado por times brasileiros como o próprio Vasco da Gama na última janela. O zagueiro experiente equatoriano Arboleda teve o seu nome vinculado ao Vasco e ao Internacional. Os clubes demonstraram interesse na última janela. E o Arboleda, ele vem tendo rusgas com a diretoria, não vem concordando a forma que o departamento de futebol de São Paulo vem conduzindo as coisas e ficou mais indignado ainda em saber que poderia ter saído do clube e o clube não demonstrou interesse em negociá-lo. E aí o jogador acabou tomando ali atitudes, sumindo da concentração, não se apresentando ao time, não se apresentando ao jogo. E aí agora está decidido, São Paulo vai rescindir o contrato e o Arboleda vai ficar livre. Podendo até, se tratando da janela do meio do ano, ele pode assinar sim um pré-contrato, a ver o que vai acontecer, esperar a rescisão, mas o futuro dele está decidido. Não seguirá mais no São Paulo, por conta de uma rescisão contratual. Galera, eu vou ficando por aqui, BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas.